Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. É uma alegria recebê-los aqui esta noite. E hoje o estudo espírita, ele é de perguntas e respostas, e quem irá contribuir com o estudo de hoje serão os nossos amigos e facilitadores Davi Santos e Fabiano Capanema. Sejam bem-vindos e um excelente estudo a todos. Uma boa noite a todos, boa noite aos nossos amigos internautas que nos acompanham no canal do Centro Espírita Jesus de Nazaré. É com grande alegria que nós estamos aqui para participar desse estudo de perguntas e respostas. Lembrando que as perguntas que nós vamos responder, as respostas são baseadas à luz da doutrina espírita e são respostas que, em geral, são nos enviadas através dos comentários na internet. Então, a primeira pergunta da noite é uma pergunta muito interessante. Eu, por exemplo, eu já tive muita dúvida sobre esta pergunta, sobre esta questão, né? O que, de fato, Jesus ele quis nos dizer quando ele faz essa afirmativa? E a pergunta é: o que significa renascer da água e do Espírito? Bom, eu separei aqui o texto bíblico, né, do Evangelho, ao qual essa pergunta ela foi embasada, a fim de que nós possamos dilatar a nossa compreensão acerca dela, né? E está lá no capítulo 3 do Evangelho de João, que, para nós nos situarmos melhor, é o diálogo de Jesus com Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar das coisas celestiais? E aí nós vamos nos atentar, né? Quando Jesus fala: aquele que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E aí nós temos a chave para essa compreensão, né? Quando Jesus fala nascer da água e do Espírito. Para que a gente possa entender melhor, Jesus ele até dá uma dura aqui em Nicodemos, né? Porque Nicodemos, sendo fariseu, ele era extremamente conhecedor das leis de Moisés, mas também de todo um contexto espiritual que era cultura dos judeus, né? E um dos conhecimentos que era aceito e praticado na época, inclusive, era o conhecimento da reencarnação. A reencarnação ela só foi tirada dos textos bíblicos no Concílio de Constantinopla. Se eu não me engano, não me falha a memória, né? Em 533 ou 535 depois de Cristo, por causa
de um decreto, né, do imperador, porque a sua esposa, a imperatriz Leopoldina, ela era uma senhora escravocrata, né? Então ela tinha muito medo de ter que reencarnar e voltar como escrava e passar por tudo aquilo que ela havia imputado aos seus servos. Então ela pede ao seu marido, o imperador, se eu não me engano, Justiniano, que tire dos dogmas, né, do ensinamento da Igreja Católica Apostólica Romana, a crença da reencarnação, e fosse então a partir daí apregoado e aceito apenas o termo da ressurreição, porque desta forma imaginava ela que se safaria, né, da lei de causa e efeito, não tendo assim que reencarnar. O que acarretou num erro gravíssimo, né, de interpretação dos textos bíblicos a partir de então. É tão nítido a concepção da crença da reencarnação aceita pelos judeus da época do Cristo, que ele mesmo exemplifica esta crença num diálogo dele com os seus discípulos, quando ele pergunta para os seus discípulos quem eles achavam que ele era. E eles então dizem: olha, alguém fala que você é Elias, outros falam que você é Eliseu, outros falam que você é Isaías, ou um dos profetas renascidos. Como que os profetas vão renascer, se não por via da reencarnação? E aí Jesus então fala para eles o seguinte, que na verdade o Elias já havia vindo, né, porque estava escrito nas profecias que Elias voltaria e prepararia o caminho para o Messias. Então eles estavam esperando ainda a vinda desse Elias para que o Messias então viesse, e Jesus então afirma que Elias já havia vindo. E aí depois os discípulos, num diálogo entre eles então compreendem que era de João Batista a quem Jesus dava o título de Elias, a quem Jesus afirmava que era o Elias renascido. Isso está nos evangelhos. Então, para a gente entender, né, como que a reencarnação ela passou como, segundo o que é dito hoje em dia, que é algo afirmado apenas pela doutrina espírita, se ela está escrita e contida nos textos que foram escritos há mais de 2000 anos atrás, por aqueles que andavam com o próprio Jesus. Mas voltando para a pergunta, quando Jesus ele diz renascer da água, ele está falando exatamente desse renascimento do corpo físico, porém numa linguagem simbólica. O nosso corpo, por exemplo, ele é constituído na sua maior parte por água. Se eu não me engano, 70% do nosso corpo, ele é água, né? Como que é feita a concepção da criatura antes do seu nascimento, né? A junção, a união do espermatozoide com o óvulo, que nada mais são do que duas gotículas de água microscópicas. Quando há o desenvolvimento do embrião, do feto, ele novamente fica dentro, né, do útero materno, envolto novamente por líquido amniótico, que também é o que? Água. E aí então dá-se o nascimento através do que? Da água, porque antes da criança nascer a bolsa rompe e todo o processo já é bem conhecido por todos nós, não é verdade? Então renascer da água é o que? É tomar para si um novo corpo e a partir daí experienciar novas situações, né? Ter a oportunidade de viver novas experiências que vai fazer com que o indivíduo se depure, que ele tenha a oportunidade de expiar os erros cometidos,
muito além, né, daquela concepção do inferno eterno, está a misericórdia de Deus, que nos dá a oportunidade de uma nova vida, a fim de que possamos, através do nosso trabalho, através dos nossos esforços, reparar os erros que nós mesmos cometemos. E também sermos testados, né, sermos provados naquilo que nós julgamos já ter aprendido, naquilo que nós julgamos já sermos melhores, para então sabermos se de fato nós melhoramos mesmo ou não, uma vez que o espírito ele evolui sempre. Então, a cada novo nascimento, a cada novo renascimento, através da água, através de um corpo novo, o espírito ele se depura, ele se torna mais puro, ele se torna mais leve, né? Ele toma para si, a partir de um determinado momento, um corpo mais sentenciado, um corpo menos denso. E aí, então, acontece o renascimento pelo Espírito, uma vez que o Espírito ele nos remete à consciência, né? Ao divino, à nossa individualidade. Então, quando nós renascemos no Espírito, é porque nós já compreendemos a missão, a mensagem do Evangelho e nos tornamos seres melhores, nos tornamos seres menos materializados, seres menos materiais, seres menos humanos e mais divinos, até um dia nos tornarmos aquilo que o próprio Jesus nos disse, iguais, semelhantes a Ele mesmo, quando Ele nos exorta que as coisas que Ele faz, nós faremos iguais e até maiores. Olá a todos os internautas e aquelas pessoas que se encontram aqui presentes. Nós tivemos 2 perguntas dos nossos amigos ali e vamos começar com a primeira que foi feita por eles. Como sabemos se somos médiums quando vemos vultos e sombras? Nem sempre é muito fácil identificarmos a mediunidade com ostensividade, aquela mediunidade dinâmica que se expressa para além das questões extrasensoriais. Eu vou explicar para vocês com mais detalhe. Por ser um pouco difícil mesmo identificar se a pessoa tem ostensividade, porque todos nós somos médiuns, somos todos espíritos imortais que nos encontramos na presente existência reencarnados. Então estamos sendo usufrutuários do corpo físico, que em última análise é dado por Deus. Os nossos pais nos permitiram renascer. E a partir desse renascimento, dessa reencarnação, como somos todos espíritos, podemos, por necessidade, desenvolver a mediunidade com ostensividade. Emmanuel nos ensina que, em sua generalidade, os médiuns são aqueles de nós que, em existências anteriores, de certa forma, descumprimos alguma das leis divinas que regem esse universo, que são leis de amor. Então, a ostensividade em si não deve ser entendida por todos nós como sendo um dom. De certa forma, é um dom. É uma possibilidade que nos é dada para o despertamento da nossa realidade enquanto espíritos imortais, que teremos que atuar no desenvolvimento intelecto-moral, no aperfeiçoamento de cada um que apresenta a mediunidade com ostensividade na atual existência. Então, a gente pode seguir o raciocínio de Emmanuel, falando que os médiuns, em sua generalidade, são aqueles que, outrora, acabaram se desviando do caminho. Mas, quando ele usa o termo generalidade, ele está se referindo, obviamente, não para uma condição geral, porque em toda
essas regras, existem exceções. É óbvio que nós temos os médiuns que vêm no trabalho missionário, que é chamado, então, de mediunato, como Chico Xavier e tantos outros exemplos na história da humanidade, de pessoas já, espíritos avançados intelecto-moralmente, que tiveram esse dom em sua ostensividade, como o próprio Chico Xavier, que apresentava condição de clareaudiência, clarividência, de efeitos físicos, um médium em missão com essas capacidades para poder trazer para a humanidade um conhecimento acerca da realidade espiritual. Mas, quando vocês dois fizeram essa pergunta, quando vemos vultos e sombras, por isso que eu comecei falando que a gente tem que ir numa condição de ir excluindo possibilidades. Por quê? Pode apresentar algum problema de esquizofrenia, determinadas pessoas que se encontram nessa condição? Podem, por que não? Podem apresentar algum problema de ordem oftalmológica, de ordem de algum problema de visão? Por que não? Então, se a gente for excluindo essas possibilidades e, de repente, a gente for inserindo aquela pessoa realmente com a possibilidade dela estar desenvolvendo essa capacidade que é orgânica, nós todos aqueles que são médiuns ostensivos na atual existência, eles nascem com essa predisposição orgânica e, em um dado momento da vida deles, essa capacidade de ser um medianeiro entre os espíritos e aqueles de nós, almas encarnadas, essa capacidade, então, ela vai despertar por necessidade desse espírito reencarnado. Então, o que a gente pode fazer de análise? Se for esse desenvolvimento, essa capacidade orgânica, que, quando a gente vai analisar cérebro, nós vamos analisar mente, que são propriedades distintas. O cérebro faz parte do organismo físico, da matéria mais densa. A mente, ela é o próprio espírito. Aqueles de nós que algumas décadas atrás, antes da atual existência, estávamos no plano espiritual e agora reencarnamos, então, e depois, daqui a algumas décadas ou daqui a alguns minutos, iremos desencarnar, então a gente observa que antes do túmulo, antes do berço e depois do túmulo, melhor dizendo, nós continuamos existindo. E aqueles de nós, indivíduos que precisam estar nessa jornada de evolução espiritual, quando reencarnamos, a gente pode apresentar essa capacidade. Por quê? Porque pelos amigos espirituais, foi identificada uma necessidade para a atual existência, nesse projeto reencarnatório, que se desenvolvesse essa capacidade, por N motivos. Mas então, para a gente tentar explicar para vocês, mais assim, de forma mais científica, como se dá o processo, é o que o Davi agora mesmo, na resposta da pergunta anterior, mencionou. Então, aquele espírito reencarnante que necessita dessa mediunidade de maneira mais ostensiva, na própria fase em que vai haver a união dos gametas e que vai ser gerado o corpo, naquele embrião que vai se desenvolvendo, essa necessidade, essa predisposição orgânica, então, que veio já de antemão no perispírito, porque nós, enquanto espíritos imortais, temos a mente, temos o corpo mental, temos o perispírito, e aqueles de nós que estamos reencarnados, o corpo físico. Então, essa necessidade do reencarnante já projeta no perispírito, com a ajuda dos espíritos amigos que vão trabalhar naquele projeto reencarnatório, no próprio perispírito e também na multiplicação ou na divisão celular, vai se gerar uma condição, por exemplo, de desenvolver a clareaudiência, que é a capacidade de você escutar, né? Então, a gente ouve com a vibração sonora que vem aqui, né? Ela vibra esses ossos que nós temos aqui no ouvido,
Então, essa vibração, ela vai, aqui no lado parietal, ela vai, então, ser conduzida até o tálamo, e do tálamo, o córtex como um todo vai interpretar. Então, são fenômenos físicos, sonoros, que são captados, mas quem ouve de fato, ou quem vê de fato, é o espírito. Por quê? Com a mediunidade, mesmo que você tape os ouvidos, ou mesmo que você feche os olhos, o médium continua, se ele tem a clareaudiência, ele continua enxergando. Porque é o espírito que enxerga com o corpo todo, né? Então, agora, quando a gente está usando aqui esse aparelho físico para captar sinais, a gente sabe que o médium, ele vai além das questões simplesmente sensoriais. Por que eu estou falando isso? Porque a mediunidade, ela tem um papel muito importante na história da humanidade, e ela tem um papel muito importante para a humanidade em termos de reflexão e quebra de paradigmas muito materialistas, para que a gente possa entender a nossa realidade espiritual e buscarmos o nosso desenvolvimento, o nosso progresso, a nossa evolução, reformulando essas concepções que outrora eram muito fortes na nossa condição de vida, que é interpretar que a vida tem que ser vivida de maneira, vamos dizer assim, aproveitar intensamente o que o mundo oferece. Quando Jesus nos exorta e nos conclama a buscarmos, com o conhecimento da nossa realidade espiritual, se utilizando desses grandes médiuns da história da humanidade que nos trouxeram e nos legaram esses compêndios, esses conhecimentos acerca de toda a ciência humana, mas especificamente da doutrina espírita, essa importância de a gente se utilizar do conhecimento verbal, outrora, hoje, muito mais através da psicografia, dos escritos. Esse conhecimento nos foi legado para a gente, com o único objetivo, que a gente possa buscar essa reflexão, essa quebra de paradigma e buscarmos sermos mais espiritualistas. O entendimento e o ensinamento do Cristo sobre o amor, sobre a caridade, sobre a reforma íntima, sobre a busca de nos irmanarmos mais. Do que realmente as metas e o objetivo principal de nossa vida. O objetivo, de maneira mais ampla, é que a gente possa contribuir na seara do Cristo, contribuir para que a gente possa ser um cidadão do mundo, não circunscrito só a uma cidade, a um estado, a um país, mas ter essa visão de irmandade universal, contribuir, mas principalmente não só atuando no mundo exterior, mas no mundo íntimo. Então, a partir do momento que a pessoa, se ela vem com essa capacidade orgânica, é com um objetivo muito importante, para buscar esclarecimento, buscar, acima de tudo, o autoaperfeiçoamento, para que a gente possa nos influenciar no bem uns aos outros. Então, a mediunidade não deve ser encarada como, vamos dizer assim, algo que deve ser enaltecido, porque a pessoa, de repente, ela desenvolveu e é algo, e é uma pessoa mais, que é uma pessoa melhor. Não. A mediunidade, na maioria das vezes, como nos ensina Emmanuel, ela é quase que um freio de arrumação, para a pessoa despertar para a realidade espiritual e buscar as coisas de Deus. Mediunidade, acima de tudo, ela é compromisso, né? Compromisso e trabalho. Não existe o termo desenvolver a mediunidade. Ninguém desenvolve a mediunidade, né? A pessoa educa aquela mediunidade que ele já traz na sua organização física. E um médium, para que ele eduque a sua mediunidade de uma maneira adequada ao trabalho ao que ele se propôs, ele precisa, em primeiro lugar, se evangelizar, né? Frequentar um estudo de um evangelho, ser útil. O primeiro trabalho, ele deve ser de dentro para fora, né? Que aí sim, aí depois, já mais inteirado sobre as dores dos irmãos encarnados, aí quem sabe vai estar na hora de preocupar com as dores dos desencarnados, né, Fabiano? Porque numa reunião mediúnica, séria,
séria, né? Não existe sensacionalismo, não existe nada de miraculoso, vamos colocar dessa forma. Existe dor e existe sofrimento. Existe um mundo espiritual descortinado na frente daquelas pessoas que fazem parte daquela reunião e que, na maioria das vezes, os espíritos que são levados ali, eles precisam de ajuda, eles precisam de acolhimento. E aí vem aquela outra pergunta, né? Mas o próprio plano espiritual não tem condição de socorrer, de ajudar esses irmãos, esses espíritos que se encontram nesse sofrimento? Tem, mas como o Fabiano mesmo nos disse, na maioria das vezes, todos aqueles que são médiuns ostensivos, porque médiuns todos nós somos, mas os que são médiuns ostensivos, que traz essa ostensividade, ele na realidade, essa ferramenta foi lhe emprestada a fim de que ele pudesse trabalhar dentro dele mesmo, né? Quebrar alguns paradigmas. O principal deles, o orgulho, a vaidade, o egoísmo. E até a minha mãe, ela diz uma coisa, e ela sempre disse, né? A gente se acha muita coisa aqui, principalmente quando a gente tem saúde. Aí depois que a saúde se vai, a coisa já fica um pouco diferente, porque aí a humildade, na maioria das vezes, ela começa a fazer efeito, né? A surtir efeito. E quando desencarna, que indiferente de ser espírita, católico, umbandista, evangélico, não importa, o mundo espiritual ele vai se abrir tal qual ele é, com as suas leis e as suas consequências. Não, ele não escolhe, né? Credo. A cada um será dado segundo as suas obras. E aí, enfim, é aquele momento, né, de reflexão. Então, para todos aqueles que são médiuns, que estão, às vezes, inseridos num trabalho sério, mediúnico, o principal objetivo da reunião mediúnica, que a espiritualidade permite, aqueles casos, vamos dizer dessa forma, que ali são apresentados, é para o autoburilamento dos integrantes daquela equipe, que se reúnem com o compromisso de praticar a caridade, que, né, o médium, na maioria das vezes, ele vai emprestar o seu aparelhamento físico para que aquele espírito se comunique. Então ele, de certa forma, ele vai estar sentindo as dores, ele vai estar sentindo o sofrimento, o espírito ele vai estar imprimindo no corpo físico, através do perispírito do médium, as sensações que ele traz consigo, e de certa forma vai estar aliviando as sensações que ele próprio está sentindo. Então o médium ele vai estar praticando a caridade, porque ele vai estar ajudando a atenuar o sofrimento daquele espírito, e ao mesmo tempo as pessoas ali reunidas vão estar aprendendo com o relato deste irmão as consequências e a gravidade dos nossos próprios atos cometidos enquanto encarnados. Como o Espiritismo explica amar a Deus em espírito e em verdade? Bom, o próprio Jesus, ele nos fala que é impossível, e Jesus ele diz que é impossível amar a Deus que eu não vejo, sem amar ao meu próximo que eu vejo, né? Então, o primeiro passo para amar a Deus em espírito e em verdade é amar o meu próximo, é amar a humanidade como os irmãos, como a irmandade que nós somos, né? Porque todos nós somos irmãos em Deus, em Jesus. E aí, como que eu vou praticar esse amor a Deus? Lá em João, no capítulo 6, no versículo 38, Jesus, ele fala o seguinte: pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Bom, para que nós possamos refrescar a nossa memória, né? Jesus, ele desceu à terra, né? Ele encarnou na terra, ele não reencarnou na terra, ele encarnou na terra,
com uma missão, né? Uma missão dada a ele por Deus. Ele veio como sendo o Messias. Então, Jesus, ele tem um tete-a-tete com Deus. Deus passou a missão para Jesus, e Jesus, então, passou a missão para os homens, passou o Evangelho, a palavra para os homens. Estou falando de uma forma mais simplificada, para que a gente possa entender melhor sobre essa exemplificação prática de como amar a Deus, né? Jesus, ele foi o exemplo maior que nós tivemos, e ele é o exemplo maior que nós temos, quanto a amor a Deus e a amor ao próximo, como trabalho, como fazer a vontade de Deus. E Jesus também diz que aquele que guarda as suas palavras e os seus mandamentos, ele falaria desta pessoa, ele levaria a conhecimento de Deus sobre essa pessoa, né? Ele fala o seguinte: olha, todo aquele que me ama faz as coisas que eu ensino. Então, o que Jesus nos ensinou? Ele diz que ele veio e ele não veio para fazer a vontade dele, ele veio para fazer a vontade de Deus. Nós, quando pedimos para reencarnar, nós sabemos direitinho quais são as nossas obrigações e o que nós devemos fazer. Quando nós nos intitulamos, nós nos encontramos como cristãos, ou seja, aqueles que seguem a Cristo, será que nós de fato estamos fazendo aquilo que Jesus nos pede? Uma vez interpelado sobre qual o maior dos mandamentos da lei divina, né, a saber, os 10 mandamentos, ele disse que existe nenhum melhor ou maior do que o outro, mas que ele resumiria os 10 em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí depois ele fala aquilo que eu disse agora há pouco, né? É impossível amar a Deus se eu não amo o meu próximo. E como saber se eu estou amando ao próximo, né? Como que eu vou estar seguindo e servindo a Jesus da maneira como Jesus servia a Deus? E aí a pergunta 886 do Livro dos Espíritos, né? Porque amar ao próximo é praticar a caridade. E nós sabemos que fora da caridade, fora do trabalho, a caridade é o amor em ação, né? Fora da caridade não há salvação. Porque na segunda carta de Pedro, capítulo 6, ele fala que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Então, existem duas formas de que nós nos depuremos, de que nós saldemos com a consciência divina os nossos débitos. Ou vai ser por meio da expiação, através das experiências dificultosas, as experiências, vamos colocar assim, mais sofridas, que nós vamos ser levados a viver por causa da lei de causa e efeito, ou através do trabalho no amor, né? Porque o próprio André Luiz, se eu não me engano, no livro Evolução em Dois Mundos, ele fala que nós trazemos em nosso corpo predisposições mórbidas, né? O que são essas predisposições mórbidas? São aquelas enfermidades, são aquelas dificuldades que o nosso organismo ele vai manifestar num determinado momento, de acordo com a nossa caminhada na Terra. Então, vão existir coisas que elas serão atenuadas se nós escolhermos um caminho melhor, né? Um caminho menos egoísta e um caminho de mais trabalho, ou as enfermidades, as dificuldades, elas vão aparecendo, elas vão acontecendo para me chamar de volta para aquele caminho que eu deveria estar trilhando e não estou. E como saber se eu estou praticando a caridade, se eu estou amando ao próximo da maneira como eu deveria? Pergunta 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E aí vem a resposta, né? Do Espírito de verdade. Benevolência para com todos,
indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. E aí, no Kardec depois comenta isso, e eu vou ler o finalzinho do comentário de Kardec. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos próprios olhos, diminuindo, assim, a distância entre ambos. Será que nós fazemos isso? Porque, na maioria das vezes, nós procuramos distanciar, né? Essa lacuna entre o mais humilde, o mais simples e nós mesmos. Então, como que eu vou estar amando a Deus em espírito e em verdade? Fazendo a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? O próprio Cristo nos exemplificou a vontade do Pai. Então, fazendo aquilo que Jesus nos deixou de ensinamento através do seu Evangelho. E olha que ele nem pediu muita coisa. Ele pediu para amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Muito bem. Uma outra pergunta dos nossos queridos amigos sobre sonhos. Os nossos sonhos sempre são mensagens do nosso inconsciente ou às vezes podem ser mera ilusão sem mensagem. É importante a gente fazer aqui uma distinção entre sono, sonho e desdobramento. Vamos por ordem. Sono, uma necessidade orgânica de refazimento. Então, todo ser vivo, ele precisa de ter o seu momento de nutrição, o seu momento de reparação das suas energias físicas, para que ele possa, então, estar dando sequência na sua existência. Então, o sono, todas as noites, por um processo natural de refazimento, a gente, então, vai se recolher aos nossos lares e entrar numa fase em que a atividade cerebral ela vai diminuindo, que é medida em hertz, né? Que o cérebro, com as sinapses e toda a sua atividade elétrica, ele então, essa atividade é medida. Então, nós estamos numa fase em vigília agora, estamos todos aqui interagindo, então tem uma certa atividade medida em hertz, beta, por exemplo. Quando a gente vai se recolher e vai entrar nesse processo de sono, essa atividade cerebral reduz e entra numa fase de alfa. Só uma analogia para a gente entender e fazer uma distinção ao mesmo tempo. Então, nós falamos do sono, da necessidade de refazimento. O sonho, porque eu achei interessante a pergunta que vocês dois fizeram, que vocês estão perguntando aqui, é sempre alguma coloração do nosso cérebro com relação ao nosso inconsciente, o nosso subconsciente? A gente projeta isso durante esse momento de sono, nos nossos sonhos, e muitas vezes a gente vai observar, ao acordar na manhã seguinte, que são situações vividas, desconexas, que a gente muitas vezes não tem condições de intervir, e depois ficamos nos perguntando, qual o significado? Tem aí livros e mais livros falando sobre o significado dos sonhos. Mas é muito complexo você analisar sonhos, porque é uma consequência do indivíduo, né, que tem toda uma trajetória em incontáveis existências anteriores. Quando Deus nos dá a vida, Ele nos dá a vida enquanto princípios inteligentes, nem éramos ainda espíritos. E esse princípio inteligente vai estagiar por todos os reinos ditos inferiores, até chegar ao reino hominal. A partir do momento que nós nos tornamos homens, espíritos, nós temos atributos importantes. Livre-arbítrio, raciocínio lógico, lembrança e várias outras questões que são próprias do ser humano, do homem, do espírito imortal. Então, nessa trajetória desse ser multimilenar, no nosso inconsciente,
que a gente poderia fazer também uma outra analogia, fazendo uma referência com o iceberg, por exemplo. O que nós estamos presenciando, vivenciando, recebendo de estímulos, interpretando e agindo nesse momento, seria só a pontinha do iceberg, que é esse estado nosso, consciente. O estado subconsciente, ele está um pouco mais próximo da superfície do ser. Mas o inconsciente, a gente então faz essa referência com toda aquela base ali do iceberg, que está a centenas de metros de profundidade. Então, essa experiência multimilenar do indivíduo que foi na sua trajetória, nenhuma das trajetórias nossas aqui foi igual, dessas existências anteriores, foi então passando por situações e foi gravando de maneira indelével, inapagável, todas essas experiências na mente do espírito imortal. Então, quando a gente traz para a atual existência a questão do sonho, pode ser, a gente nunca gosta de, em dadas respostas, restringir possibilidades. A pergunta é muito interessante, porque a pergunta abre possibilidades, um universo de possibilidades. E quando a gente vai responder, a gente tem que tomar cuidado para não restringir muito. Então, pode ser, sim, que a gente, em dado momento, quando vocês perguntaram aqui do inconsciente, pode ser uma mera ilusão ou não? Sim, são reflexos do subconsciente, do inconsciente, até da atual existência, que a gente passa por momentos de preocupação, várias situações, então a gente projeta na mente do espírito, porque a terceira fase que a gente gostaria de fazer a distinção é justamente do desdobramento, que é um processo natural. Todas as noites, ao diminuir a atividade cerebral, o espírito, via de regra, se emancipa do corpo físico. Nós, espíritos, então, nos ausentamos, continuamos ligados ao corpo físico por eletromagnetismo, né? Mas nos ausentamos e vamos ter com quem? Vamos fazer o quê? Quais são, no nosso íntimo, no nosso consciente, mais profundo, no inconsciente, quais são os nossos desejos? Quais são as nossas necessidades? Então, nós vamos, ao momento de nos desdobrarmos, de emanciparmos parcialmente do corpo, nós, enquanto espíritos, não dormimos. Dorme o corpo. O espírito, ele está sempre interagindo. Então, nós vamos interagir com quem? Vamos vivenciar quais situações? E é difícil fazer, às vezes, uma distinção. Muitas pessoas que, ao acordarem na manhã seguinte, conseguem lembrar de situações que elas narram com perfeição e com realismo surpreendente. E a gente sabe que essas pessoas que conseguem fazer, né, esse relato de experiências vividas e que muitas vezes elas conseguiram interagir pela vontade própria em dada situação de reencontro, por exemplo, com um parente que já partiu, voltou para casa, para a pátria espiritual, eles conseguem relatar que interagiram em um dado momento, ficaram muito emocionados e acordaram. Quer dizer, aquela emoção poderia ter gerado um impacto naquele ser querido que já desencarnou, situações hipotéticas que eu estou criando. E aquela pessoa recém-desencarnada se emocionou muito, ou o próprio que está aqui atualmente encarnado, que desvencilhou-se e foi ter com este ser querido, também se emocionou. Então, são várias possibilidades. Fato é que a pessoa retorna e no dia seguinte ela consegue relatar lembranças que são, de certa forma, muito reais. Para a gente fazer essa distinção entre sonho e emancipação parcial, não é fácil. Mas uma das dicas seria essa, a possibilidade que você tem de interagir e também, em dado momento, fazer uma atuação que no sonho não. O sonho é um reflexo, uma coloração do cérebro por uma série de situações desconexas que você, de medo, sei lá, qualquer possibilidade, então aquilo ali vai projetando no sonho. O que o espírito vivencia em emancipação fica gravado na mente do próprio. Mas o corpo físico, o cérebro, no seu funcionamento elétrico, químico, não registrou. Então, é também necessário um exercício daqueles de nós que estão todas as noites passando por um processo natural de desdobramento, que a gente possa exercitar para acordar e lembrar. Então, é outra situação. Todos nós
emancipamos. Todos nós interagimos, mas nem todos nós lembramos. Então, é um exercício para que a gente possa depois reconhecer se foi um sonho, se foi, igual você perguntou, que uma mensagem. Às vezes, um espírito protetor nos manda um aviso, nos manda uma mensagem de preocupação com alguma conduta que a gente esteja tendo, nos alertando, dando uma palavra amiga de orientação. Um espírito amigo protetor nunca nos concita a fazer coisas erradas, nunca vai interagir com a gente durante esse momento de emancipação de maneira nervosa, sempre vai ser de uma maneira compassiva, de uma maneira calma, preocupado conosco, dando uma mensagem que a gente possa lembrar ao acordar e refletir, porque no final sempre vai valer o livre-arbítrio, as nossas decisões pessoais de fazer ou não determinadas coisas. Eles sempre nos aconselham. Então, se eu pudesse falar mais, seria interessante, mas o nosso tempo está acabando. É só mesmo essa reflexão. Que a gente possa entender se a mensagem é de terceiros, se a mensagem foi trazida do nosso íntimo, de toda forma a gente está observando uma necessidade de refletir o teor da mensagem, que é o que vocês dois perguntaram, né? Seria uma ilusão essa mensagem? Não. Que a gente possa refletir, primeiro, da possibilidade e da realidade de desvencilhamento diário, todas as noites, dessa interação com o mundo espiritual, porque, afinal de contas, nós somos espíritos encarnados, e essa interdependência, essa interação entre os dois planos da matéria mais densa e daqueles que estão desencarnados no atual momento, é muito intensa. A todo momento nós interagimos pelo pensamento e nos influenciamos uns aos outros. E essas mensagens têm que ser captadas de maneira que a gente possa filtrar, possa aplicar, vamos dizer assim, o ensinamento que Jesus trouxe para nós e que o Davi retratou com muita propriedade, de passar pelo crivo da razão. Nós deveremos primeiro amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, a partir do momento que eu uso essa regra de bom viver, com esse filtro, será que isso que eu estou pensando, essa mensagem que veio para mim para fazer isso, fazer aquilo, um aconselhamento, seria bom para o outro, como seria bom para mim? Então, essa regra de bom viver, de bem proceder, do homem de bem, a missão de todo homem, de todos nós, é contribuir mesmo na seara do Cristo, fazermos a humanidade ser melhor. Então, que a gente possa entender que os sonhos e essas mensagens que chegam para nós devem ser sempre focadas na prática do bem. Ok? Bom, a última pergunta, então, para nossa resposta da noite, eu vou responder esta, porque acaba complementando, Fabiana, essa pergunta aí sobre os sonhos, né? Porque a pergunta é a seguinte: como interpretar o orar e vigiar? Porque é uma das coisas talvez mais difíceis que a gente possa estar fazendo quanto encarnados, até porque, na maioria das vezes, nós somos muito levados à emoção, né? E agir por impulsividade. Bom, vamos lá. Por que eu devo orar e vigiar? Vou responder primeiro aqui o vigiar, né? Como interpretar o orar e vigiar. Por que nós devemos vigiar e o que é esse vigiar? Nós devemos vigiar o nosso pensamento e os sentimentos que visitam os nossos corações. Na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, é a seguinte: influem os espíritos em nosso pensamento e em nossos atos? E a resposta: mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. 460. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos, ou seja, junto com os nossos próprios pensamentos, então, haverão outros pensamentos em minha cabeça que me são sugeridos por espíritos? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto.
e não raro contrários uns dos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. 461. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Uma vez que os dois ficam aqui brigando na nossa cabeça, como nós vimos aqui, né, na pergunta anterior. Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Mas, afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. E aí a gente entra em consonância à pergunta anterior, né? Sobre como amar a Deus em espírito e em verdade. E ali a gente falou sobre Jesus. Será que Jesus faria alguma coisa que prejudicaria o próximo? Como o Fabiano mesmo disse aqui agora, né? Passar pelo crivo da razão sobre aquilo que eu vou fazer ou falar, se é benéfico para mim, mas vai prejudicar o outro, né? E o orar, o que vem a ser o orar, né? O que é a oração? Então, pergunta 659. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Bom, então por que eu devo orar e vigiar? Se eu mantenho o hábito da prece, eu me mantenho com um pensamento mais elevado, com uma sintonia mais elevada. Eu me mantenho em ligação com a espiritualidade superior, com Deus, com Jesus. Desta feita, os pensamentos que irão me visitar serão pensamentos melhores, pensamentos mais elevados, pensamentos do bem, né? Pensamentos para o bem. E vigiar o pensamento, no caso, é exatamente a partir daí fazer essa distinção mais assertiva do que provém de mim e do que daquilo que me é sugerido. E a partir daí, tomando as minhas decisões, lembrando sempre, como no final aqui da pergunta 461, né? Se decide pelo bem, é voluntariamente que pratica, mas se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Nós agradecemos a todos, agradecemos aos internautas que nos acompanharam durante esse estudo. Espero que possamos ter respondido as perguntas a nós dirigidas, né? Sempre irmanando o nosso pensamento a Deus, a espiritualidade maior, a fim de que nós mesmos sejamos apenas instrumentos, né, desse Deus maravilhoso, dessa espiritualidade maravilhosa que nos assiste, pela misericórdia de Jesus. Que todos tenham a certeza que nós também aprendemos muito com aquilo que nos é oferecido quanto pergunta, porque nos dá a oportunidade de pesquisar, né, Fabiano? E de aprender também mais para a nossa própria vida. Então, fica o nosso carinho, o nosso agradecimento à casa e a todos vocês que nos acompanham.